Não assista esse vídeo se você não quer saber quais são os 7 principais erros que todo jovem advogado comete no início da sua carreira. Eu elenquei aqui alguns erros que eu cometi e foram erros que hoje eu olho para trás e vejo que poderiam ter sido evitados se naquela época eu tivesse alguém que me orientasse e me dissesse que eles não são necessários para que eu pudesse alcançar ao ponto que eu estou hoje, a minha carreira de advocacia. Bom, meu nome é Leandro, eu sou advogado, sou coach jurídico e sou fundador do Instituto de Coaching Jurídico ICJ, um dos pioneiros a fazer isso no Brasil. Então vamos lá. Primeiro erro que o jovem advogado costuma cometer no início da sua carreira é ser generalista. O que é isso, Leandro? O advogado, ele tende assim, a partir do momento que ele pega o seu exame da ordem, ele faz de tudo. Então ele faz previdenciário? Faz. Chega um cliente e pergunta, o senhor faz, doutor, o senhor faz aí trabalhista? Faço. O senhor faz criminal? Faço. Então, gente, assim, o jovem advogado, ele tem que ter essa ciência que ser generalista não é o melhor caminho. Você deve se posicionar, você deve criar a sua autoridade, você deve ser bom na área que você faz. Faça com excelência aquela área que você faz, porque a partir do momento que você pega essa quantidade enorme de causas, que você fica pulando de galho em galho, isso demonstra o quê? Demonstra uma situação de desespero. Parece que o advogado está desesperado e que ele está pegando tudo que ele vê, ele quer tudo, ele pega tudo, mas ele acaba que não entrega com muita qualidade aquilo que ele propôs a fazer com o seu cliente. Então, se você está nessa fase, não seja generalista, seja especialista. Uma dica que eu dou aqui para vocês, uma dica bem de ouro, que eu aprendi isso na prática. O que acontece? Quando a gente passa no exame da ordem, nós temos a tendência de que nós estamos desesperados, nós temos dinheiro, a gente precisa do dinheiro. Então, Leandro, eu preciso dos R$1.000, cara. Tipo assim, como que eu vou negar um cliente? Eu acabei de passar na prova da ordem. Como que eu vou negar um cliente que vai me pagar lá R$1.000, R$1.500? O que eu proponho para vocês? Faça primeiro uma análise se é realmente viável que você pegue aquele processo, se realmente vale a pena você pegar aquele processo. E se realmente for viável, você realmente estiver precisando daquele dinheiro, você pegue o processo e faça. Mas conte para as pessoas ao seu redor, diga para as pessoas, se posicione dentro do OAB, na sua sociedade, no seu círculo de amigos, no seu círculo profissional, como um advogado especialista, para que as pessoas, a hora que elas precisarem de um conteúdo, de um advogado que você atue, elas lembrem de você. Não como que você faz tudo, porque quem faz tudo não faz nada, certo? Segundo passo que é extremamente importante e gente, esse ponto aqui ele é incrível, porque é como a nossa classe está desvalorizada, porque existem vários advogados que fazem esse erro. Eles cobram abaixo da tabela do OAB. Não existe. Se você é um jovem advogado, se posicione como uma autoridade no que você faz e cobre dentro da tabela do OAB. Explique para o seu cliente que nós temos uma tabela onde é nos posto o valor mínimo a ser cobrado. Leandro, então quer dizer que se eu pegar ali um processo de alta complexidade, eu tenho que cobrar só o que a tabela da ordem me fala? Não. A tabela da ordem é o valor mínimo, é o parâmetro mínimo. E aí, de acordo com a complexidade do caso, de acordo com o seu grau de estudo, o seu grau de experiência, você vai fixar os seus honorários e pactuar com o seu cliente por meio de contrato, tá? Segunda coisa, advogado não trabalha sem contrato de prestação de serviço. Se você é advogado e não está fazendo contrato, esquece, isso não existe, tá? Então, os advogados têm feito o quê? Eles têm feito promoção de honorário. Ó, a tabela da ordem cobra R$1.000, mas eu vou fazer para você hoje aqui, só para você, R$500 você pode pagar em 4 vezes, sem juros. Isso não existe. Nós advogados, não trabalhamos assim, nós somos autoridade no que a gente fala. Então, se você está cobrando abaixo da tabela da ordem, se você está aí fazendo promoção dos seus honorários, ou se você está competindo num leilão para ver quem é que cobra mais barato no mercado, eu sinto em te informar, mas a sua carreira ela tem prazo curto aí de duração, tá bom? Então não cometa esse erro. Terceiro erro, demandas de longo prazo. Quando a gente passa no exame da ordem, a gente tende a pegar aqueles processos de juizado, de tudo que vem, a gente vai pegando e a gente não faz uma análise do processo em si. E aquele processo pode durar 2, 3, 4, 5 anos. Então, como que você vai sobreviver com um processo que vive 5 anos? E um erro extremamente grave que os advogados cometem também no começo da carreira, o quê? Além de pegar esses processos de longo prazo, o que eles fazem? Só cobram os seus honorários no fim do processo. E se ganhar, ou seja, eles fazem um contrato de risco num processo extremamente longo e que se você não ganhar, veja bem, imagina você trabalhar 4 anos em um processo, 3 anos, 2 anos que seja, chega no final, sua sentença ou seu recurso, enfim, é julgado improcedente e você não recebe nada. Quer dizer então que você trabalhou aí esse período inteiro de graça? Vale a pena? Não vale a pena, tá?
Então não vale a pena mesmo, gente. Vou contar uma história pra vocês aqui, o que aconteceu comigo uma vez. Bem no começo da minha carreira, eu tava ali pegando criminal, juizado, enfim, tava pegando tudo, né? Porque foi um dos erros que eu cometi. E entrou um cliente no escritório. E eu lembro que na época ele tinha pago R$50 lá de uma fatura da Claro dele, na telefonia Claro lá. E eu, naquela ânsia de pegar o processo, que eu pensei, nossa, isso aqui vai dar um honorário, né? Vai dar dando moral, vou ganhar aí pelo menos uns R$1.000 de honorários e tal. Acabei pegando, só que eu não fiz a análise de risco daquele processo. Resumo, eu trabalhei por volta aí de 8 meses, 9 meses nesse processo e ao final a minha sentença foi julgada procedente. Só que o juiz fixou R$50 de valor. R$50 foi a fixação da sentença daquele juiz. Ou seja, o meu cliente não tinha, depois dos 9 meses eu fiz a análise, meu cliente não tinha mais requisitos para eu fazer um recurso. E eu trabalhei 9 meses em um processo onde ele me deu R$50 de causa, tá? R$50 de causa. Não é que foi nem, eu não cheguei a ganhar R$50 de honorários, porque deu R$50 causa. Então, evite esses processos de pouca chance de êxito, evite esses processos que vão perpetuar no tempo, evite. Isso não vai te dar autoridade, isso não vai te dar conhecimento, isso não vai te dar lucro. O processo tem que dar lucro, tá bom? Gente, processo de baixo valor, ele te gera sucumbência de baixo valor. Imagine a seguinte situação. Imagine que você ganhou um processo lá e deu R$1.000. Quanto que você fez de honorário? Via de regra, a gente faz 30% de honorários. Vai depender do teu pactuado com o cliente. Mas se você tem 30% daqueles 1.000, você tem 300 de honorário. E aí você tem, suponhamos que você tenha mais 10% de honorário de sucumbência. Ou seja, você trabalhou durante anos aí para um processo por causa de R$400. Então evite esses processos de baixo valor. Processo de baixo valor gera sucumbência de baixo valor. Sexto erro que os jovens advogados cometem. Eles querem ter muito processo. A meta é ter quantidade. Eu quero ter 1.000 processos dentro do meu escritório. O meu sonho agora é ter 100 processos tramitando junto, rapidinho para mim. Esquece. Processo tem que ser bom. Tem que ser de qualidade. Não adianta ter quantidade se não tiver qualidade. Eu costumo dizer que é melhor você ter poucos processos dentro do seu escritório, mas processos bons, de relevância, com bons honorários, do que você ter dentro do seu processo, dentro do seu escritório, um exército de anões. Aqueles muitos processos dentro do seu escritório que vão te tomar tempo, vão te tomar conhecimento, vão te cansar, não vão deixar que você saia de dentro do seu escritório para fazer um network. Enfim, contar uma história para vocês aqui. Teve uma época no meu escritório que eu trabalhava todos os dias de segunda a sábado para cumprir prazo. Eu tinha prazo todo dia. Aquilo era irritante, porque eu não podia sair de dentro do escritório, eu não podia estudar, eu não podia ler um livro, eu não podia fazer um network, eu não tinha capacidade de fazer mais nada, eu só cumpria prazo, parecia um robô. Isso não é bom, gente, vai por mim. Eu passei por isso e não vale a pena, tá? Sétimo ponto, tem que fazer uma análise do processo a longo prazo. O que nós advogados, no início da carreira, eu fiz demais isso, fiz muito isso e quero que você não faça. O que eu fazia? Eu analisava o processo ali a curto prazo. Então, por exemplo, o cara entrava no meu escritório, aí vamos supor, teve uma época que eu tava tão desesperado que eu chegava a fazer direito de família. Vocês têm noção do que é fazer direito de família? Eu não sei, assim, praticamente nada de direito de família, mas eu fazia, enfim. E o que aconteceu naquela época? Entrou um cliente dentro do meu escritório e era uma ação de divórcio, onde tinha menor, então assim, não dava para fazer no cartório, tinha que ser via judicial e tudo mais. E aí eu cobrei R$5.000 do meu cliente que entrou e ele que queria fazer o divórcio, e eu cobrei R$5.000. A curto prazo foi ótimo, porque ele me pagou à vista, eu cobrei R$5.000, então aquele mês eu estaria fofo, vamos dizer assim. Mas o que aconteceu? Aquele processo que eu peguei por R$5.000 se perpetuou no tempo. Ele, salvo engano, ele demorou, salvo engano, ficou 4 anos tramitando, mas aí depois com fase de recurso e tudo mais, mas foram 4 anos eu trabalhando por aquele processo por R$5.000. Vocês têm noção da quantidade de tempo que eu levei trabalhando? Aqueles R$5.000 acabou me dando prejuízo, porque daí eu tinha que fazer audiência, eu já não podia cobrar mais o cliente, porque foi um contrato que a gente tinha feito e ele já tinha me pagado. Então eu tinha que fazer audiência, eu tinha que abastecer, eu tinha que cumprir prazo, eu tinha que fazer perícia, eu tinha que ir no imóvel. Então não compensa. Então a gente tem que fazer uma análise a longo prazo. O processo ele tem que dar lucro. A longo prazo, durante todo o período que você trabalhar naquele processo, ele tem que te dar lucro. Não adianta você fazer uma análise a curto prazo. Um exemplo que eu citei aqui
e que é muito interessante para que vocês percebam como que funciona essa questão da lucratividade no processo. Imagine que você cobre aqui um exemplo, R$5.000 por um processo e que você acabe trabalhando por ele durante 5 anos. Eu te pergunto, qual é a vantagem de você trabalhar 5 anos num processo por R$5.000? Nenhuma. Não existe vantagem. Se você for dividir isso por mês, você vai receber R$83 por mês para você trabalhar nesse processo. Você acha que vale a pena pegar um processo desse? Bom, eu acredito que não. Pessoal, isso foi um dos erros que eu cometi. E eu preciso que você não cometa para que você alcance com a maior brevidade possível o seu sucesso, certo? Esses são 7 erros, só para a gente recapitular. Não seja generalista, seja especialista no que você faz, seja uma autoridade. Não cobre jamais abaixo da tabela do OAB. A tabela do OAB determina o parâmetro mínimo. Então você tem que cobrar no mínimo o que está determinado lá dentro. Evite demandas de longo prazo, aquelas demandas que se perpetuam no tempo. Você vai gastar aí 10, 15, 20 anos para resolver. A não ser que seja uma ação milionária, que vale a pena você fazer. Então, caso contrário, evite esse tipo de demanda. Evite demandas de baixo valor. Demanda de baixo valor gera sucumbência de baixo valor, não te gera autoridade. Evite ter quantidade extrema de processos dentro do seu escritório. Tenha poucos processos, mas processos bons. Evite essa quantidade que vai te tomar tempo, tá bom? Faça uma análise processual a longo prazo. Veja se aquele processo a longo prazo ele vai te dar lucro, tá bom? Processo bom, eu costumo dizer que ele tem que dar lucro e visibilidade. Se o processo te der lucro, ótimo, ele é show. Agora, se ele te der lucro e visibilidade, aí é show de bola. Você tá no caminho certo, tá bom? Esses são os 7 erros que os jovens advogados cometem, erros que eu cometi, tá bom? Quero agradecer você por ter ficado até agora aqui comigo. Muito obrigado. Algum lugar desse vídeo aqui deve ter um sininho. Você ativa o seu sininho, se inscreve no canal, deixa o teu comentário, a tua dúvida, o que você passou. Escreve aí nos comentários abaixo que eu vou responder pessoalmente essas dúvidas e isso pode te ajudar a não cometer erros, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um forte abraço e até a próxima.